Existe uma armadilha perigosa que destrói milhões de homens em silêncio. E o pior, eles acreditam que estão fazendo a coisa certa. Desde cedo, ensinaram você a ser educado, compreensivo, disponível, gentil o tempo inteiro. Ensinaram você a evitar conflitos, a agradar, a nunca decepcionar ninguém. Mas ninguém te contou o que acontece com os homens que vivem buscando aprovação. Eles são ignorados, usados, descartados, desrespeitados. Porque o mundo percebe uma coisa muito rápido, quando um homem está desesperado para ser aceito. E talvez isso doa ouvir, mas muitas vezes você não está sendo bom. Você está apenas com medo da rejeição, medo de perder pessoas, medo de ser criticado, medo de ficar sozinho. Então você aceita coisas que odeia, tolera desrespeito, vai atrás de atenção, faz mais do que deveria por pessoas que nunca fariam o mesmo por você e lentamente vai perdendo algo fundamental, sua presença masculina. Porque homens fortes ajudam os outros, mas nunca abandonam a si mesmos. E hoje você vai entender por que ser bonzinho demais destrói o respeito e como recuperar a postura que faz o mundo te enxergar diferente. Quase todo homem bonzinho começou da mesma forma. Ainda criança, ele percebeu que receber aprovação trazia recompensas. Quando obedecia, recebia elogios. Quando concordava, era aceito. Quando escondia suas emoções, evitava problemas. Então ele aprendeu uma coisa perigosa. Meu valor depende do que os outros pensam sobre mim. E esse pensamento acompanha ele pela vida inteira. Na escola tenta agradar todo mundo. Nos relacionamentos aceita migalhas emocionais. Nas amizades faz mais pelos outros do que por si mesmo. No trabalho não sabe impor limites. Ele vive tentando provar que merece ser amado. Mas existe algo brutal sobre a realidade. Pessoas raramente respeitam um homem que implora validação. Porque necessidade emocional transmite fraqueza. E o mundo percebe isso em detalhes pequenos. Na forma como você fala, na velocidade com que responde, no medo de discordar, na ansiedade para agradar. Você para de esconder palavras, mas a sua energia sempre revela sua postura. E é por isso que muitos homens sentem algo estranho. Quanto mais tentam agradar, menos são valorizados. O homem bonzinho acredita que será recompensado pela própria submissão. Ele pensa, se eu fizer tudo certo, as pessoas vão me respeitar. Mas respeito não funciona assim. Respeito não nasce da obediência cega, nasce da firmeza. Pessoas respeitam homens que possuem limites, homens que sabem dizer não, homens que não toleram qualquer comportamento, homens que não vendem dignidade por atenção. E perceba algo muito importante. Os homens mais respeitados normalmente são calmos, mas não são submissos. Eles não precisam gritar, não precisam provar nada. A presença deles já comunica força. Enquanto isso, o homem bonzinho vive tentando convencer o mundo de que merece valor. Ele explica demais, pede desculpa demais, corre atrás demais, e isso destrói sua imagem. Porque quanto mais um homem demonstra carência, menos raro ele parece. E tudo que parece emocionalmente barato, perde valor. É duro ouvir isso, mas é verdade. Existe um momento silencioso em que um homem começa a desaparecer. Não fisicamente, mas internamente. É quando ele começa a abandonar as próprias vontades para manter pessoas perto. Ele diz sim querendo dizer não. Aceita situações que odeia. Tolera humilhações pequenas. Finge não se importar. Tudo para evitar rejeição. Mas toda vez que você se trai, sua mente percebe. E lentamente você perde confiança em si mesmo. Porque a autoestima não nasce das palavras que você diz no espelho. Nasce das decisões que você toma. Um homem que nunca se posiciona começa a ser invisível. E então surge a frustração, a raiva, a sensação de não ser valorizado. Mas como o mundo respeita alguém que abandonou a si mesmo primeiro? Essa é a pergunta que muitos homens evitam encarar. Tudo muda quando o homem aprende a dizer não sem culpa. Porque naquele momento ele para de agir como alguém desesperado por aceitação. Ele entende que sua energia é limitada
seu tempo é limitado, sua paz mental é limitada, e começa a proteger isso. Homens fortes não vivem disponíveis para tudo. Eles escolhem onde colocam atenção, e isso cria algo poderoso: presença. Porque o homem que consegue ir embora transmite força. Um homem que não implora transmite valor. Um homem que suporta ficar sozinho se torna impossível de manipular. E perceba, a maioria das pessoas nunca vai admitir isso, mas elas respeitam quem possui limites claros, mesmo que inicialmente resistam. Porque limites comunicam autoestima, e a autoestima verdadeira não precisa de aprovação constante. O homem respeitado não é o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais popular. Muitas vezes é aquele homem que não negocia a própria dignidade. Ele fala pouco, mas fala firme. Não corre atrás de atenção, não tenta impressionar, não muda a personalidade para agradar ambientes diferentes. Ele sabe quem é, e isso cria uma aura rara hoje em dia, porque vivemos em uma geração desesperada por validação. Todo mundo tentando ser aceito, todo mundo tentando parecer perfeito, todo mundo com medo de desagradar. Então, quando surge um homem emocionalmente firme, ele naturalmente se destaca, porque calma verdadeira transmite poder. E homens emocionalmente fortes entendem algo importante. Nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem, você não nasceu para ser aprovado por todos, nasceu para construir respeito próprio. Talvez durante anos você tenha confundido bondade com submissão. Talvez tenha acreditado que precisava salvar todo mundo, agradar todo mundo, estar disponível o tempo inteiro. Mas homens que vivem implorando validação acabam esquecendo quem realmente são. E no final, o preço da aprovação é muito alto, porque você perde autenticidade, perde presença, perde força emocional. Então escute isso. Você pode continuar vivendo para agradar, ou pode finalmente construir uma vida baseada em respeito próprio. As duas coisas raramente coexistem. Ser um homem bom não significa aceitar desrespeito, não significa se diminuir, não significa abandonar sua identidade para manter pessoas por perto. A verdadeira força masculina aparece quando um homem consegue ser gentil sem ser fraco, calmo sem ser submisso, respeitoso sem perder a própria postura. Então pare de implorar aprovação, porque homens que se respeitam não precisam correr atrás de reconhecimento. O mundo sente isso naturalmente. E no dia em que você entender o seu próprio valor, vai parar de ser ignorado. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho.